Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Vem aí, J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 19 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje você concorre ao CD A Imagem e Semelhança, aliás, é um DVD do PG. Que isso, hein? Tá com moral, hein? O DVD A Imagem e Semelhança do querido PG. O CD O Dono do Poder, novinho, hein? Da Beatriz, O Dono do Poder da Beatriz. Você quer o CD? Quer o DVD? Ligue 24610093 e participe. 24610093 e participe com a gente. Acesse agora o nosso site www.radio93.com.br, radio93.com.br. Você clica no ícone Pesquisa 93, participa com a gente. Pode clicar também em assistir ao vivo, tem as câmeras, tem o nosso áudio para você acompanhar o nosso Debate 93 por ali também. Tem no nosso Face, no Face da 93 FM. Daqui a pouco eu te digo qual é a foto que tá lá. Vê pra mim, com o Lucas, pra mim lá, qual é a foto que está. Aí eu vou dizer pra você que é exatamente sobre essa foto que a gente vai estar se comunicando, interagindo ainda mais. Você pode falar comigo direto no meu Twitter, @pastor JR Vargas, @pastor JR Vargas. Você fala comigo no meu Twitter, vai ser bom demais ter você com a gente aqui na 93 FM. Sempre um privilégio ter a sua companhia. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: antes de me converter, eu e meu marido frequentávamos a igreja juntos. JR, hoje ele tá viciado em álcool e faz da nossa casa a filial do inferno. Olha, eu nunca tinha ouvido uma frase tão forte de uma esposa sobre a casa, o lar, né? A gente chama de lar, doce lar, né? O oásis, mas ali não, gente, ali é filial do inferno. Imagina a matriz, hein? Se a filial tá assim. Chego da igreja e toda a minha paz se acaba, diz a nossa querida ouvinte. A minha vontade é abandonar a fé, até porque está muito difícil ser crente, mesmo dentro da minha casa. O que fazer quando as pessoas que você ama tentam te arrancar da graça? Já passou por isso alguma vez? Alguém que você ama te arrancando da graça, querendo roubar sua alegria, sua paz? Como dar bom testemunho quando a nossa vontade é jogar tudo para o alto? Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Estamos juntos no Debate 93. A nossa menina da mesa de hoje, a querida Deusirene Moreira, que é psicóloga, terapeuta familiar, professora universitária, que destacou a frase, esta frase difícil mesmo, hein? Hoje ele está viciado em álcool e faz da nossa casa a filial do inferno. Deusirene, que palavra dura, hein, menina? Muito. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia a toda a equipe que produz o debate. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Na verdade, eu destaquei por dois motivos aqui essa frase, JR. Ele está viciado em álcool e a gente não sabe, na verdade, qual é a abrangência disso, né? Então, o vício, o alcoolismo, que na verdade é hoje caracterizado como uma doença pelo Código Internacional de Doenças, o CID-10, possui níveis. Então, a gente aqui não tem como mensurar, não, exatamente. Não parece leve, né? Mas, pelo que ela diz, né? Quer dizer, chega a dizer que a casa tá um inferno,
filial do inferno, quer dizer que o sujeito não apenas tá cheio, como ele tá vazio, né? Exatamente. E aí essa seria a primeira parte. Não sabemos, né, o nível disso, mas imaginamos que já esteja trazendo transtornos tantos, até que ela denomina a casa como uma filial do inferno. E o fato dela dizer que a casa é uma filial do inferno, e me parece que está aqui sozinha e por isso pede ajuda pra gente, seria interessante perguntar para ouvinte, por exemplo, se ela já procurou ajuda. Ajuda pastoral. Ela me parece já convertida, então é membro de uma igreja. Ela não deve estar sozinha nesta luta, porque a luta de quem enfrenta o vício dentro de casa, a dependência, seja do álcool ou uma dependência química, faz de algum membro da família um codependente. A gente pode falar até sobre codependência mais para frente, né? Eu não sei se ela já consegue se perceber assim. Talvez não ela, mas algum outro, um filho, pode se tornar o codependente. E isso é sofrimento mesmo, para todo mundo. Então, toda a família precisa de ajuda. Primeiro ponto, ela não pode estar sozinha. Ela está recorrendo, ela está pedindo socorro aqui através do debate. Mas eu não sei se ela já tem buscado ajuda no seu pastor e, dependendo da situação, se ela já tem buscado ajuda especializada para poder ajudar o seu marido. Agora, uma outra questão é se ele se reconhece também alcoólatra. Essa é uma outra questão. Um ponto aqui, pelo menos um ponto inicial, é que esse ambiente, ele tá um ambiente muito desconfortável, desagradável, um ambiente difícil. Estamos aqui com o querido apóstolo Ivan Andrade, da Comunidade Bíblica da Graça, na Kelso. Muito bom dia, seja bem-vindo, querido irmão. O que pensa o senhor sobre esse assunto, esse desabafo? É um desabafo, né, pastor? É um desabafo. Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes dessa grande rádio, os amigos debatedores. Interessante é que ela disse que antes de se converter, ela e o marido frequentavam uma igreja juntos, né? E me parece que depois que ela toma uma decisão, toma uma atitude que ela chama de conversão, ele começa o vício em álcool. Eu fico assim, buscando uma história para isto aqui, né? Ela diz que frequentava uma igreja juntos. Quer dizer, me parece que apenas o frequentar a igreja não trouxe base, fundamento para ela, para uma conversão genuína, no caso do marido dela, né? E é uma questão interessantíssima ela dizer que a casa é filial do inferno. Exato. Essa pessoa deve estar completamente aflita, desesperada, para dizer que sua casa está nesse sentido. Eu concordo com a nossa irmã, e ela deve buscar realmente a ajuda, tá? E mais ainda, ela deve procurar saber até que nível, né, isso não está se tornando um estado indesejado, mais do que isso, um estado perigoso, né? Porque a filial do inferno, o que quer dizer isso? Filial do inferno. Tem um capeta, né? Pelo menos tem um. O pastor Rodrigo Lourenço da Igreja Nova Vida em Itaguaí, já ouviu essa frase alguma vez, pastor? Olha, a minha casa é um inferno? Eu confesso que não. Bom dia, JR, debatedores, os amigos ouvintes. É interessante que eu imagino a dor dessa mulher, porque eu fui membro de uma família onde meu pai foi um alcoólatra, né? E quando eu recebi o tema desse debate, eu me lembrei de cerca de 25 anos atrás, quando eu ainda tinha a minha tenra idade, né? Eu me lembro que minha mãe passava, porque ela se converteu primeiro, meu pai não ia à igreja e ela entrou num processo de oração em prol do meu pai, mas nós vivíamos um caos dentro de casa. Quando ele chegava alcoolizado, era briga para todo lado, mas eu queria dizer uma coisa para essa ouvinte de antemão. Paulo fala aos Coríntios que Deus não permite que venha nada sobre nós que nós não possamos suportar. E eu entendo que o fato dela ter conseguido chegar até nós aqui, eu entendo que esse debate vai ser um instrumento de Deus para fortalecer as suas forças e, obviamente, ela vai ter condições dadas por Deus para buscar uma ajuda mais apurada, uma ajuda mais especializada, inclusive para o marido dela, mas no momento eu entendo que ela precisa recuperar suas forças em Deus para segurar esse rojão, e eu acredito que ela vai ser um instrumento de bênção na vida desse marido. Mas não tá fácil não, né? Pelo que a gente lê aqui, a nossa ouvinte está naquele posicionamento de que não aguenta mais, está numa hora complicada,
complicada, difícil, onde somente a graça de Deus é capaz, porque na sequência ela diz: eu chego da igreja, você imagina, e toda a minha paz se acaba. A pessoa chega cheia de paz, a minha alma está... Conhece esse, apóstolo Ivan? Então canta comigo aqui. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Mas quando eu chego em casa, meu marido rouba toda a minha paz, a minha alma não está cheia de paz. Como é que resolve, minha gente? Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Aí a nossa pesquisa pergunta o seguinte: olha, sinceramente, alguém do seu relacionamento arranca você da graça com muita facilidade? Achei interessante o com muita facilidade, porque quando arranca, às vezes é com dificuldade, com facilidade, arranca mesmo. 75% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que sim. Tem alguém no meu relacionamento, sim, miserável, que arranca a minha graça ou me arranca da graça com muita facilidade. Com você acontece isso? Alguém do seu relacionamento arranca você da graça? Você já viveu esse tipo de situação difícil, complicada, desconfortável, chata, enjoada? Na primeira você conversa, na segunda você conversa, na terceira você já tá falando alto também, na quarta você já falou demais, já teve briga. E a gente de vez em quando atribui isso exclusivamente à pessoa que nos arrancou da graça. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Se a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, a palavra não está falando de reação? Não é a nossa reação que deve ser controlada pelo Espírito? Ih, acho que complicou, hein? Voltamos já. Estamos juntos no Debate 93. Companheiros, não é a nossa reação que é dominada pelo Espírito Santo de Deus? Se a Bíblia diz e nos ensina, e nós precisamos aprender que a resposta branda desvia o furor, não é a palavra branda, é a resposta. Antes de ouvi-los, quero dizer aos nossos ouvintes que no Face aqui nós estamos com uma foto sensacional da querida Luciana Vasconcelos, que atende os nossos amados ouvintes, e o Cid Gonçalves aqui, super estiloso, e você pode, sob esta foto, trazer a sua opinião sobre esse assunto no Debate 93. Vai lá, existe uma palavra interessante, né? Jesus disse que o inimigo do homem será o da sua própria casa. Ela tem que entender o que quer dizer nisso aí, né? E existe um princípio bíblico e universal, é o princípio que você colhe o que você semeia, não é? Se você realmente não está sabendo viver, tá, a sua vida cristã, a sua cristandade, viver a sua mudança de vida, porque Paulo diz lá em Romanos 6 que quem está em Cristo anda em novidade de vida, e em Coríntios ele diz que é uma nova criação, tá? E essa nova criação é criada em Deus, e o propósito é ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo, o Senhor diz: eu sou manso e humilde de coração. Então eu estou de pleno acordo, JR, quando você diz que às vezes, tá, quando a gente aponta para o outro, né, eu estou assim porque você me fez ficar assim, quando nós deveríamos analisar um pouco a nós mesmos, analisarmos, vermos como está sendo o nosso comportamento, vermos como está sendo as nossas ações em relação a outra pessoa, né? O JR, pegando uma ilustração, pegando uma carona no que o apóstolo está falando, o próprio Jesus em João 16 diz que no mundo nós teríamos aflições. É verdade. E aí, como você pontuou no término aí do bloco, não é fácil. Isso é óbvio, não é fácil. Nós não estamos aqui querendo julgar a atitude dela, mas em relação ao que você acabou de colocar aí, Paulo fala aos Gálatas no capítulo 2, quando ele fala sobre a mortificação da carne, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20, melhor dizendo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e mesmo se entregou por mim. E lá em Lucas 5, em Gálatas 5, ele vai trazer ali os frutos da carne, fazendo um contraponto com os frutos do Espírito Santo. E aí foi colocado aqui a questão da transformação. Eu entendo que a conversão ela é um processo continuativo, né? Obviamente existem conversões que são instantâneas, mas a manutenção e o aprimoramento do caráter humano e da vida com Deus, ele é continuativo. Então eu entendo que, partindo desse princípio, tudo que acontece na vida da nossa vida tem um propósito
denominado por Deus. É o que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3. Então eu entendo que essa pessoa aí está vivendo, obviamente, algo que Deus está permitindo para um fim que nós não sabemos qual é. Eu entro por essa linha de pensamento. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Vê se eu estou entendendo a sua ótica aí. Olha, Deus permitiu que aqueles 3 irmãos amados nossos fossem jogados na fornalha. Perfeito. Deus permitiu. Na fornalha, Deus estava com eles. Aí é o 4º homem que aparece. Depois da fornalha, houve um reconhecimento de que aqueles homens, serviam a um Deus vivo. Isso. E o nome do Senhor foi glorificado a partir daquela experiência. É isso? Isso. Bom, agora a nossa ouvinte está vivendo lá na fornalha. Deus está permitindo que ela esteja na fornalha. Isso. Ela não está sozinha. Isso. E a perseverança dela produzirá a glória de Deus. É isso aí. É isso aí, gente. Paulo fala numa outra situação também com relação ao espinho da carne, a minha graça, né? Te basta. Na revelação, na divina revelação, quando Deus diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá duro, tá difícil, tem sido uma experiência, a gente de repente não consegue nem aqui imaginar o que essa mulher está passando, talvez o pastor, porque vem de uma história assim, e quem vive uma história de um lar disfuncional nesse momento se identifica mesmo, porque sabe o que é viver isso. O poder de Deus vai se aperfeiçoando na fraqueza. Penso que essa experiência tem servido para que ela, através das reações do marido, ela possa perceber o que está dentro dela. Isso. Diante de situações assim, quando nós vamos ao nosso limite, e aí JR citou a questão da fornalha, nós, na verdade, descobrimos quem de fato nós somos, o que há dentro de nós. Então é hora dessa irmã, querida irmã aí que está desfalecendo, colocando aqui em xeque até mesmo, né, se ela vai permanecer, porque ela diz, é difícil ser crente em casa, porque é fácil ser lá fora, mas em casa, justamente por quê? Porque dentro de casa ela revela também quem ela é. Então, a forma como ela está reagindo a essa situação toda é para ela nesse momento repensar o que está sendo suscitado dentro dela. Porque muitas vezes a gente vê no outro, e aí é um mecanismo de projeção, né? A gente encontra lá no outro, a gente vê na reação do outro o que a gente detesta, a gente está querendo vencer, a gente está lutando, e aí a gente vê espelhado na nossa frente. Não sei se isso tem acontecido com ela, mas o fato é que quando nós nos desestruturamos, nós nos irritamos, quando essa outra ouvinte coloca, né? E quando alguém vai e começa a lançar coisas, aquela isca que você acaba mordendo, e isso me tira da graça, que é até uma expressão interessante. Será que alguém consegue tirar a gente da graça, né? Ninguém tira a gente da graça do Senhor, mas eu entendo que essa expressão é usada de uma paz, forma, né? Da alegria. Exatamente. Então, porque na verdade a pessoa está insistindo talvez em tocar numa ferida e está suscitando coisas ruins. Talvez o velho homem esteja ressurgindo. Então é uma oportunidade abençoadora. E parece até paradoxal dizer isso nesse momento, quando esta senhora está vivendo um drama tão grande, de parar e refletir. O que eu tenho que aprender com essa experiência? O que Deus tem a me ensinar? E através dessa experiência eu posso mudar esse quadro. Eu concordo plenamente com isso, porque Deus é soberano, Deus tem sempre um propósito em tudo. Mas nós devemos também pensar em uma situação de que o tempo está passando e nada está acontecendo e ela está desesperada e tudo mais. Tá? A gente também procura pensar de nós não nos acomodarmos no sentido de Deus vai resolver, Deus vai dar a solução, Deus vai entrar com o seu poder e ficarmos quietos. Não, Deus vai ficar... A Bíblia ensina que a fé é uma ação. A fé, ela é ação. A fé não é passiva. Tá? Mas eu só queria contrapô-lo na questão. Aí eu entendo que é o seguinte: a pessoa tem que estar fincada em Deus aí para ouvir o que Deus determina. Em determinado momento, Josafá foi encontrar 3 dos maiores inimigos da época, os meunitas, os moabitas do Monte Seir. E a ordem de Deus para ele foi, após aquela oração fabulosa que ele faz em 2 Crônicas 20, o 1 Crônicas, eu não esqueço do texto agora, mas Deus chega para ele e fala assim: ficai parados. Eu entendo que
para cada tipo de pessoa, Deus tem uma linha de ação. Sim. E obviamente ela não vai ficar de perna cruzadas ali esperando, mas ela tem que, nesse momento, ela tem que ouvir Deus na tormenta. Porque quando eu olho para o livro de Jó e vejo o capítulo 1, Deus dando testemunho do próprio Jó. Eu sou pastor, o irmão é apóstolo, estamos aqui pastores, etc. Mas a minha maior luta hoje, falando por mim, não é ser reconhecido como pastor pela sociedade, é ser reconhecido como servo de Deus por Deus, como Deus falou com Jó. Aí vai o meu servo. Só que no capítulo 42, versículo 5, depois que ele passa por tudo aquilo, ele vai e fala: eu te conhecia só de ouvir falar. Então eu entendo que o que Deus queria produzir na vida de Jó era uma grande experiência com ele. Eu concordo, amado, eu concordo. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Que a nossa fé é uma estrada, né, de duas vias, né? A nossa fé é isso, nós vamos e voltamos e tudo mais, né? A experiência com Deus, ela requer que o homem tome também as suas iniciativas, a sua participação. Deus nunca espera que o homem seja passivo. Deus sempre espera que o homem seja ativo. Nesse processo, companheiros, vale lembrar sempre que a pessoa que está na fornalha, na tormenta, na tempestade, ela fica em todos os aspectos enfraquecida. Ela tem um enfraquecimento emocional, porque isso cansa, gente. A água mole em pedra dura, daqui a pouquinho a pessoa explode. É natural. Tem um ouvinte nosso aqui no Face me contando o seguinte, que quando ela chega de um culto abençoado, as pessoas ficam provocando. Aí quando ela dá uma resposta, o pessoal diz: ei, nem parece que veio da igreja. Olha bem, olha que situação. Mordeu a isca. Tá certo? Mordeu, mas não é fácil para a pessoa aguentar aquilo ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É complexo isso. Isso não é fácil. Por exemplo, uma de nossos ouvintes nos conta aqui: parece que vocês estão falando sobre a minha vida. Meus pais nasceram e cresceram na igreja, se casaram, e depois de alguns anos meu pai saiu de casa. Ela diz aqui quantos anos ela tinha, a irmã dela tinha, enfim, ele ficou 8 anos fora. Quando o camarada voltou, diz ela, ele começou a fazer da minha casa a filial do inferno. Meu pai bebe demais, fica altamente bêbado, trata muito mal a minha mãe e a mim e a minha irmã. Minha mãe não pede ajuda a ninguém, só oração. Pois é. Ao final ela diz: eu não aguento mais, é muito sofrimento, já não aguento ver minha mãe sofrendo e não fazer nada para se cuidar. Ela está se acabando dia a dia, ela não reage. Você vê que esta ouvinte aqui, ela está sofre por causa dela, sofre por causa da mãe. Olha que situação, gente. Talvez seja a parte mais saudável aí para poder pedir ajuda. Não tá tão enfraquecida a ponto de não poder gritar mais, pedir socorro. Talvez a ouvinte aqui tenha começado pedindo socorro aqui à mesa, no debate, que esclarece até a outros ouvintes. Porém, assim, é necessário, não dá para estar numa situação dessa sozinho. Eu sei que existe muitas vezes o preconceito, existe muitas vezes o estigma, né? Então eu vou expor a minha situação, eu vou, na verdade, ter que contar o meu problema. É preciso que encontre, quando nós falamos aqui na mesa, né? O pastor falou acerca de Deus, de estar nos ajudando, e Deus vai utilizar pessoas como instrumentos para poder ajudá-la. Ela vai precisar, na verdade, colocar, né, o seu drama para alguém. Outro ouvinte dizendo: olha, meu filho tem mais de 30 anos, mora aqui em casa, é viciado em drogas. E toda vez que eu repreendo, ele fica extremamente agressivo, me xinga. Então eu saio da graça também. Estou com uma pessoa que mandou um e-mail, vivendo em um inferno também. Além de me dizer que não vai parar de se drogar, como eu devo agir? Expulso ele, chamo a polícia, fico esperando. Olha que situação complexa, porque é o seguinte, neste caso aqui é uma droga ilícita, ou seja, ele se droga, ele está comprando, ele está correndo um risco gigantesco e droga é um negócio incessante. O outro camarada é o álcool, é uma droga pior ainda, porque ela tá à venda ali, vende ali do lado, vende aqui, ninguém prende porque o cara consome aquilo ali, mas as duas são drogas. E essas drogas acabam com o indivíduo. Então, vocês tocaram num ponto importante: chamar ajuda, pedir ajuda. Chamar ajuda. No caso, por exemplo, de um esposo, é uma situação complexa.
Que vai chamar vai trazer quem para compartilhar o assunto aqui? Você imagina se chama um pastor e o marido diz: você está conversando com o pastor, agora é isso, a nossa intimidade, fica com ciúme, faz alguma coisa louca. Quando é o caso de um filho, talvez seja um pouquinho mais fácil para chamar o pastor, pedir ajuda de um especialista. Às vezes o pastor não é especialista, o pastor não é especialista em tudo. Todo mundo tem limite. JR, a igreja hoje, graças a Deus, né? A igreja hoje, ela está... sempre esteve preparada, mas eu quero dizer o seguinte, ela avançou um pouco mais. Por exemplo, estamos dentro de uma psicóloga aqui, nossa mesa de debate temos uma psicóloga, então a igreja hoje está com instrumentos, tá, de socorrer todos esses casos. Eu me recordo agora de um texto que Jesus andava sobre o mar e de repente Pedro foi andar e andou sobre o mar também, mas começa a afundar. O que Pedro faz? Senhor, socorre-me, estenda as mãos e o Senhor segura. O que essas pessoas precisam entender é que há sempre alguém estendendo as mãos. Há sempre alguém que está com a mão estendida, e a igreja, ela está com a mão estendida. Se o pastor não tem o preparo catedrático, o preparo de conhecimento nisso aqui, ele... Rapaz... Diz que eu mandei um abraço. Pode falar aí, professor aí. JR mandou um abraço. Fala aí. Pode atender, não tem problema não. Pode atender. Não, né? É alarme. É o alarme. Mas só dando continuidade ao que ele estava falando. Deus abençoe o motorista do carro que está levando o carro. Vai lá. Dando continuidade ao que ele estava colocando aqui, é uma coisa que eu vou polemizar, tá? No que se trata da ouvinte em lead aqui em loco. Eu entendo que uma boa conversa, o marido estando sóbrio, conversar, muitas vezes resolve e outras vezes não resolve. E aí eu vou jogar uma pergunta aqui para nós discutirmos. E quando a pessoa envolvida, a pessoa que provoca o dolo, né, ela não quer ajuda. Então, e quando a pessoa está envolvida, como é que é o resto? Não, e quando a pessoa que provoca o dolo... provoca o dolo, ela não quer ser o quê? Ajudá-lo, pois não. E aí? O senhor perguntou, já eu retornei para o senhor. Retornei para o senhor, ué. Não é isso? O senhor falou? Eu entendo o seguinte, existem momentos que só o poder da oração vai resolver. Obviamente, eu não quero aqui colocar tudo na esfera espiritual. A gente sabe muito bem disso, que nem tudo é espiritual. Existem tratamentos que demandam de um levante técnico, e eu acho que Deus usa mesmo, como usa de fato e verdade. Agora, existem casos, eu vou citar novamente o que aconteceu com a minha casa. Minha mãe tentou ajuda de todas as formas, levou meu pai para se tratar, ele não quis ajuda, mas minha mãe perseverou ali em oração, até que um dia, voltando da igreja com ela, eu tinha 7 anos de idade. Quando nós abrimos o portão da casa, antes de ir para a igreja, meu pai falou assim para ela: se você for, você não volta mais para cá. Isso marcou tanto a minha vida, porque eu tinha 7 anos, e eu me lembro, quando eu vou pregar às vezes em alguns lugares, o Espírito Santo me toca para falar isso. Eu me lembro que quando eu entrei em casa, estava passando um filme Tubarão 2. Eu falei: o cenário tá perfeito, meu pai vai pegar minha mãe, vai arrebentar a gente, porque ele falou que se ele saísse de casa, não voltava mais. E quando a gente abriu o portão, ele estava sentado na sala, chorando. Pra quem conhece meu pai, um nordestino daquele bem arretado, que não chora por nada, cabra da peste, chorando, disse assim: a partir de hoje, estava aqui sentado e de repente entrou algo pelaquela janela que eu não sei o que foi e me tocou profundamente. Eu comecei a ver um filme de toda a minha vida, e a partir de hoje eu quero servir o Deus que vocês estão servindo. Olha aí. E há 25 anos meu pai está no caminho do Senhor com minha mãe. Então eu entendo que quando não há mais o que fazer, Deus é expert para entrar nessa situação. Providência. Tá? Providência divina. Aqui uma de nossas ouvintes dizendo o seguinte: minha gente, na minha casa todos acabaram saindo da graça, eu entrei em depressão, minha irmã também começou a beber, minha mãe passou a trair o meu pai, uma verdadeira confusão. Aí, peraí, gente. Meu Deus. Pô, mas aí, peraí, tem coisa aqui que... Hein? Mas Deus nos ajudou a superar tudo isso. Eu acredito que ela tem que se apegar a Deus, porque só Ele pode ajudar a superar toda essa situação. De Comendador Soares, ouvinte, dizendo: se ela não está suportando, deve buscar ajuda pastoral, e se for o caso, profissional também. Sozinha vai acabar desistindo. Outra querida ouvinte dizendo: vejo tantas mulheres sofrendo com homens carnudos. O que é homem carnudo, gente? Que é homem carnudo? É um neologismo para alguém que anda na carne. Carnal? O carnal. Uma palavra nova, muito, né? Tá? Muito carnal. Muita carne. Carnudo, que eu sei, o cara é meio obeso. Vem um cara carnudo lá. Carnalidade pura. Carnalidade. Aí é uma questão espiritual. O cara carnudo, então, é um cara que tá na carne. Isso aí. Entendi. Então ele aqui, ó, e tá mal, hein? Porque o camarada
namorado é um homem carnudo, endemoniado e com máscara. E o que ouvimos é: você precisa ser uma mulher virtuosa. A mulher santa santifica o marido. Tá na Bíblia. Tudo tá na Bíblia. Certo? Mas eu quero dizer que a gente escuta isso o tempo inteiro. E nós ficamos com tantos maus tratos. Eu estou cansada, pois dentro das igrejas, aonde precisamos de auxílio, nós não temos. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero dizer aqui, para iniciar, para ouvi-los aqui, é que muita gente fala isso e vai embora. E na casa dele está em paz. Manda a pessoa para casa e diz: minha filha, mulher santa, santifica o seu lar. E a mulher está apanhando o marido dentro de casa. Não é um tratamento muito simples, companheiros. E aí? É o que o Tiago diz, né? Chega alguém com fome, faminto, vamos orar por você, Deus vai mandar o alimento para ti, e despede a pessoa, né? Isso, o Tiago já cita isto. Na verdade, é que eu quero voltar dizendo que a igreja, ela tem os instrumentos, a igreja primeiro tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo que governa a igreja, né? E há determinadas coisas que só mesmo a intervenção de Deus, como o pastor Rodrigo aqui falou, só mesmo a intervenção de Deus. Agora, é preciso a pessoa entender, enquanto não buscar ajuda, enquanto não for procurar essa mão estendida, ela vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade. Até porque eu acho que quando você está dentro de uma situação, dentro de um tufão, você perde um pouco a noção das coisas. Você está ali embebedado por aquela situação toda. Uma pessoa que vem de fora, muitas vezes te mostra um prisma que você não está enxergando. Como, por exemplo, olha, seu marido está te espancando, você tem o direito lá de recorrer, de denunciá-lo, porque isso aí é um excesso. Né? Mas a pessoa muitas vezes ouve coisas, como foi colocado aqui, pessoas que não sabem a dor que aquela pessoa está sentindo. A impressão que eu tenho, aí eu quero ouvir a nossa menina da mesa sobre esse assunto, é o que as mulheres estão reclamando, que uma mulher reclamou, citando aqui, a impressão que dá, que ela conhece outros casos, é que as pessoas são insensíveis. E se tem uma coisa que as mulheres não aguentam, é a insensibilidade. É uma pessoa que vai, escuta lá, às vezes rapidinho, põe a mão nas costas da pessoa para Deus abençoe, entendeu? Para poder ir embora logo, traz uma palavra muito superficial, não calça as sandálias da pessoa, não se interessa em tratar o assunto, em estar um pouco mais perto, nem se oferece para. Eu acho, a impressão que dá, ela não discorda do que diz a Bíblia. Mas o que ela discorda é que ela diz que na igreja a gente não tem ajuda, é insensibilidade. Pelo menos a sensibilidade para dizer: poxa, peraí, eu quero ouvir você sobre esse assunto. É por aí. Eu acho que existe essa questão da insensibilidade, existe a questão da desinformação também. E, infelizmente, eu acho que diante de uma situação em que você se sente impotente, você não tem ali as respostas, e a gente não tem que tê-las mesmo, mas a gente não tem muitas vezes a liderança, no caso, né? A humildade de dizer: eu não sei, e vamos buscar então essa solução, vamos procurar. Então talvez seja mais fácil, num reducionismo, a gente espiritualizar, né? A pessoa chega, ela foi vítima de um abuso. Vou citar situações dramáticas que eu entendo que são assim, as que ferem o coração de Deus, porque tem a ver com justiça. E em nome da submissão, então a liderança diz: não, mas vamos orar. Ela foi violentada, ela foi espancada, né? Uma mulher, uma criança, o que seja. Vamos orar, porque a Bíblia diz que então você tem que ser submissa, e aí você vai ganhar o seu marido, o seu pai, enfim. E aí, muitas vezes, é em nome de não saber muito o que fazer. E muitas vezes essa questão da insensibilidade também, porque você na verdade não sabe a dimensão do estrago, né, da ferida que se causa na alma de uma pessoa que é vítima de uma violência. A pessoa chega para te dizer uma coisa: olha, eu tô com sede, eu tô passando sede. Você diz: olha, minha filha, segura as pontas, entendeu? Continue firme. Ou tô com fome, nem só de pão viverá o homem, entendeu? Olha, fica tranquila, vamos orar. Peraí, gente.
Nem ouviu outro telefone, pastor? O apóstolo, hoje o senhor tá demais, hein? Paga a prenda no final, já decidi qual a sua prenda. O ouvinte já deu ideia aqui. O ouvinte não é bobo, não, já deu ideia aqui. Mas a insensibilidade é uma coisa complexa e muito difícil. Quer ver uma coisa que uma dos nossos ouvintes aqui nos conta? Ela diz o seguinte: meu pai gosta de ir à igreja e tá até fazendo discipulado. Mas a minha mãe e a minha irmã, que se diz convertida, elas só vivem buzinando no ouvido do meu pai, dizendo que ele bebe cerveja. Aí meu pai se irrita e não vai mais. Então o camarada está fazendo discipulado, ele está passando pelo processo do amadurecimento, do crescimento espiritual, para chegar a conclusões de deixar algumas coisas na vida dele. São etapas. A pessoa antecipa, fica buzinando lá. Outro ouvinte dizendo: JR, quando quem nos tira da graça é a sogra. Eita. Tava demorando, não tava? Quase no final já do debate. Que também se diz cristã, ela adora tratar meu esposo como se fosse criança dentro da minha casa. Isso me tira a paz. JR, eu dou meus gritos com ela, sim. Sinto que fiz besteira depois, mas já saiu, ouvinte, já saiu, que passou. O que vem aí não passou ainda. Segura a onda, porque é melhor, hein? É verdade. Vamos pensar o seguinte: a conversão, como falou agora há pouco o pastor, ele não é imediato para algumas pessoas. E o mundo espera que quando você entra para a igreja, você seja mudado completamente a partir daquele momento. E não passe pelo processo de discipulado, de mudança, de transformação, que vem aos poucos. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A nossa ouvinte aqui nos diz: a minha vontade é abandonar a fé, até porque tá muito difícil ser crente dentro da minha casa. Aqui o Hernani aqui no meu Twitter dizendo: não pare agora, você está perto, milagre em tua vida, minha irmã, Deus não vai te deixar. É uma palavra de encorajamento que nos traz aqui o Hernani, especialmente a nossa ouvinte, que chega a dizer que tem vontade de abandonar a fé, minha gente. Olha que situação de cansaço, de estresse profundo, a ponto de querer dizer assim: olha, então é o seguinte, já que a minha casa é uma filial do inferno, eu vou entrar. Não é isso? Tá dizendo isso, não é isso, apóstolo? Está dizendo isso. Eu escolhi essa frase aí, porque a fé tem que ter fundamento, né? Em que está fundamentado a nossa fé? Isso é uma pergunta bem interessante para nós, tá? Eu entendo quando ela diz: a minha paz se acaba, tô com vontade de abandonar a minha fé, tô com vontade de sair pela porta fora e não voltar mais, tá? Agora eu digo para ela o seguinte: primeiro, você deve buscar fundamentar a sua fé. Cristo Jesus. As escrituras sagradas estão aí para nos fundamentar, para nos encorajar, para nos fortalecer. Eu acredito de que uma pessoa fortalecida na fé, ela pode suportar muito mais que isso. A história da igreja conta tudo isso aí, não é? O teu exemplo do pastor Rodrigo contou a história dele pessoal, dá para suportar. Agora tem que ter um fundamento, e o fundamento tem que vir da liderança. Aqui ouvinte dizendo: não é fácil quando o esposo não é cristão, mas precisamos buscar forças no Senhor para sermos pacientes. Sempre que estamos perdendo a paciência, o Espírito Santo nos alerta. É preciso estar sempre em oração e não aceitar as provocações. Não aceite provocação, minha irmã. Devemos ficar atentos e não deixar de orar. Outro ouvinte aqui dizendo: como lidar com uma pessoa completamente desequilibrada emocional e espiritualmente. Não é fácil não, gente. Isso aí não é a prova fácil, não. A pessoa, mas isso é fácil? Fácil? Como se manter firme na presença de Deus quando o seu marido, diz aqui o ouvinte, é o primeiro a te enviar palavras de maldição e mesmo assim você ora pela vida dele? Sei que a resposta é no tempo de Deus, mas é difícil. Como não entrar na carne? Olha que situação. Outro ouvinte, olha: não aguento mais a minha mãe, porque a vida dela é gritar o meu nome, que até os vizinhos escutam. Ela me grita só para pedir coisas. Estou sufocada falando com Deus porque está difícil para mim. Há 5 anos eu estava grávida, perdi o meu filho por tanto aborrecimento. Fiquei 5 dias entre a vida e a morte no hospital e acabei ficando hipertensa. E até hoje ela não me pediu perdão, porque ela se diz cristã e se faz de vítima o tempo todo.
ela faz hemodiálise há 16 anos. Aí entra o problema da doença, né? Não, Desirene. Aí a pessoa se vitimiza. Exatamente, é uma pessoa adoecida, né? Quer dizer, ela precisa de ajuda para saber como lidar com a mãe, né? Mas e a mãe também precisa de ajuda para aprender a lidar com ela. Também, um paciente crônico precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, né? Tá vivendo a fragilidade no dia a dia. Aqui outro ouvinte dizendo, olha, meu amigo da igreja adultera e só vive botando desculpas para o pecado dele. Ele culpa a mulher, os filhos, a carne, né? O jogo de futebol, a crise no mundo, não é isso? Ele culpa todo mundo. Minha filha, mas você sabe. Estou percebendo aqui um quadro de uma igreja enferma e ferida. Aqui um quadro de um cristianismo que Paulo não reconhece, Cristo não reconhece, muito menos é forte demais. Mas esse é o quadro, apóstolo, que existe muitas vezes dentro das nossas igrejas. Eu afirmo que está faltando da parte de todos nós cristãos um embebedar-se da palavra de Deus, do Espírito Santo, porque ele é a única ferramenta que nos fortalece diante de muita coisa que a nossa carne não tem condições de lidar. A gente não tem estrutura muitas vezes para lidar com certos problemas da vida. E eu me lembro de Marcos 10, quando Bartimeu, que não era cego de nascença, ele torna-se cego, e você vê o desencadear de uma coisa para outra. Ele vira mendigo e passa a ficar à beira do caminho. Ele tinha um pai que era Bartimeu, mas você vê que em determinado momento da vida dele, ele aproveita uma oportunidade e se recupera daquilo tudo e recebe a cura. Então eu entendo que muitas vezes os baques da vida nos jogam para a beira do caminho, mas Deus ainda é Deus e pode mudar a história da vida de todos nós. Aqui de Campo Grande, ouvinte dizendo, minha casa é assim, um bebe, outro escuta funk, outro escuta música evangélica, é o inferno. Peraí um minutinho, rapaz, tem uma coisa boa aí no meio do caminho. Já busquei ajuda na igreja com o pastor, mas nenhuma oração vieram fazer. Eu me sinto sem forças e deprimida, eu não sei o que fazer, eu já tive 8 infartos, meu Deus do céu, peraí. Meu Deus. Sou médico não, vocês também não são, né? São médicos aqui? Não. Também não são médicos, mas o infarto ele tem vários componentes e vários gatilhos, e não necessariamente o ambiente em casa, podem ter outras coisas relevantes e importantes a serem analisadas, queridíssimo ouvinte. Embora nós possamos admitir que uma casa em que existe bebedeira, existe música que fala palavrão, que envolve sexualidade, seja uma coisa extremamente ofensiva, aí do outro lado tem outro ouvindo música evangélica, os caras colocam os dois sons para ver qual que apaga o outro, quer dizer, e o ambiente de briga não é fácil. Aliás, a família precisa olhar para essa irmã objetivamente, porque uma pessoa tem 8 infartos, além de tudo, sobreviver a 8 infartos, não é a música que vai te atrapalhar, não. É ou não é? A música não vai te atrapalhar, não. Você é uma guerreira, uma mulher de Deus, 8 infartos aí, sinal de que Deus tem um propósito na sua vida generoso e muito grande, minha filha. Continue firme aí que essa música vai mudar. Amém. Agora, ela diz aqui que a igreja não ajudou. É mais uma pessoa. Tá certo? Ela cita que não foram à minha casa orar. Eu não sei se precisa ir. Tem igreja que gosta de ir, que vai, unge a casa e tal. Outras igrejas não fazem isso. A questão não é ir ou não ir. A questão é, foram sensíveis à minha dor? Isso aí. Esse é o ponto, minha gente. Isso, eu tô abriram o ouvido para me escutar. Calçaram as minhas sandálias, vestiram. É muito uma pessoa, me passa isso, uma pessoa que está precisando falar. Não é à toa os 8 infartos. Ela precisa falar, ela precisa colocar para fora. Ela tem que encontrar um canal e um escuta. E talvez isso, né? Lamentavelmente esteja faltando alguém, uma irmã, um grupo da igreja, sua classe, seu grupo. Existem ministérios da igreja que são bem evidenciados, mas o ministério da caridade, do socorro, deve voltar. Esse ministério tem que fazer parte, é a nossa vida. Tem um versículo, apóstolo, dizendo: suportai-vos uns aos outros. Essa palavra às vezes é entendida de forma equivocada. Eu tenho que suportar o chato do fulano da igreja. Não é isso, não. Sustentar, é levar, suporte. É isso aí. Então tá faltando a igreja, tá faltando a liderança muitas vezes, porque para apacentar, filho, tem que ficar no sol quente, sentir cheiro de ovelha, pegar carrapicho, mas tem muito líder que não quer pagar preço de apacentar. Pagar preço quando eu coloco isso entre aspas, mas não quer ter esforço, ou desprender esforço em prol do outro. Essa insensibilidade, que parece uma coisa boba, né? Mas faz uma enorme diferença quando você para ouvir a pessoa e olha nos olhos dela.
Todo mundo sabe, quando você está conversando com alguém, a pessoa está pensando em outra coisa, a pessoa está olhando para o lado, olha para cima, olha para baixo, tem gente que olha aqui no meio da testa para descansar, não é? Ai, tô olhando lá, a pessoa tá te olhando, mas não tá te olhando. Todo mundo sabe isso aí, gente. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Pelo amor de Deus, aqui de Parada Angélica, ouvinte dizendo, minha mãe está no propósito há 18 anos, meu padrasto bebe e acaba agredindo a mim e meu irmão e a gente sai da graça e também agride ele. Ih, olha aí, a casa é um ringue. Minha mãe, MMA, que minha mãe separa, depois volta e acaba sempre esperando que Deus faça algo na vida dele. Não é mole não, minha gente. Agora, agressão não pode. Ponto. Final. E sabe o que também é muito triste, preocupante? Todas essas pessoas que estão aí narrando, que são filhos, né? E que estão vivendo frutos desses lares disfuncionais. Olha, há uma grande probabilidade, se não se tratarem de entrarem formarem um lar onde a disfuncionalidade vai aparecer de novo. E aí os teólogos da maldição hereditária começam a dizer, é maldição, tá repetindo. É um padrão de repetição. Você busca, o pai era um alcoólatra e aí ela casa justamente com aquele camarada que possui o mesmo padrão. Então aquilo que de repente ela não conseguiu fazer com o pai, de resgatar, de ajudar, ela vai tentar fazer com o marido. E isso vai se perpetuando. Gente, é terrível. Então uma palavra assim, que você acolha essa palavra nessa manhã, as pessoas que estão vivendo todo esse tipo de drama, procure ajuda, um conselheiro, o pastor, alguém, um irmão da igreja, alguém que possa ouvir, alguém que você saiba assim, já viveu essa situação, talvez, né, uma pessoa que foi alcoólatra. Exato. No passado, você sabe que na igreja tá lá. Vai falar a mesma linguagem. Vai aí, ele vai identificar. Ele vai dizer, não, minha filha, faça isso, meu filho, passei por isso. Enfim, é importante compartilhar com alguém. Dividir isso, é a pessoa, claro, com muita habilidade, não falar isso para muita gente, para não expor a pessoa, mas ir direto à fonte. E o pastor, o líder espiritual, tem que ter habilidade de dizer o seguinte, olha, eu nunca fui alcoólatra, não sei nem o que é isso aí. Então, a palavra dele é fundamental, porque a palavra dele é bíblica. O que cura a pessoa é a palavra de Deus. A experiência, ela nos fortalece. Ela nos leva a dizer, olha, que a situação é essa, assim. O encaminhar para um psicólogo, encaminhar para um médico, isso é fundamental, é o princípio da humildade. Você veja que é interessante que o apóstolo Paulo cita algumas vezes, não apenas que ele esteve enfermo, mas que pessoas que estavam com ele estavam enfermas. Tá certo? Aquele entendimento de que ele não é capaz de fazer tudo. É isso aí. A gente tem que ter humildade. Ouvinte dizendo, eu já passei por isso, quando me converti, fiz de tudo para que ele me acompanhasse, mas ele nunca quis. Eu ia para os cultos e quando voltava era sempre aquele inferno, desconfiança e brigas. Diz a nossa ouvinte, sem contar o que aconteceu, qual foi o milagre, o que aconteceu depois. Outro ouvinte dizendo, olha, JR, minha mãe passou por isso há 10 anos e sozinha, viu? Todo mundo mandava ela abandonar o meu pai, mas ela, com muita oração e ajuda apenas de Deus, ela ganhou ele para Jesus. Estão fazendo 34 anos de casamento e ele ficou curado da bebida. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Verdade, companheiros, é que não é fácil. Dar um testemunho, ficar em paz, permanecer na graça, como para usar a expressão que a nossa ouvinte aqui utilizou, não é fácil. São momentos complicados e difíceis. O que você precisa, como foi dito aqui, é buscar em Deus a ajuda. Buscar ajuda num próximo que pode estar tão próximo que pode ser um agente para influenciar positivamente a sua vida. Cuidado com as ciladas do inferno, porque numa hora em que o seu esposo ou a sua esposa está mal, aparece sempre alguém que está aparentemente bem, muitas vezes apenas para arrancar você da sua plena comunhão com o Senhor Deus. E às vezes você acha que o inferno está dentro de casa, mas o inferno ele está fora. Dentro de casa é a fornalha. Do lado de fora é que pode estar o inferno. Muito mais.
Pesquisa 93. Olha a pesquisa 93 de hoje aí, minha gente. Vamos aqui o resultado final da nossa pesquisa. Sinceramente, alguém do seu relacionamento arranca você da graça com muita facilidade? 82% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que sim. Pela internet, 67% também dizendo que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos continua de férias e aqui a nossa ouvinte Solange Ribeiro está dizendo que viu a Marcela em Boaçu. Tava lá em Boaçu, participando dos passeios lá e tudo mais. Aqui a Rosimar tá dizendo que disseram para ela que a Marcela foi vista em Nova York assistindo desfile de modas. Ela diz que chique, hein? Outro ouvinte aqui, o Marcos Vinícius, dizendo extra, notícia mais que extraordinária. Segundo as últimas informações do Serviço Secreto Espanhol, Marcela Bastos foi vista em Barcelona, tomando café da manhã em um restaurante e acompanhando o debate no notebook. Olha aí, mas os funcionários do estabelecimento a reconheceram, pois também são ouvintes online do debate e muitos autógrafos foram dados pela Marcela, como diz o Fabiano, sensacional. Olha aí, minha gente, tá indo longe, hein? Quem diria, hein? Que sucesso, hein? Meu Jesus amado, é muita bênção. Tem mais aqui? Vamos aos prêmios do programa de hoje. Que maravilha. Olha aí, ó. O DVD Imagem e Semelhança do PG saiu para Sandra Mara França Ribeiro. Ô, Sandrinha, olha aí, Sandra Mara França Ribeiro de Campo Grande. Telefone 3576 final 79, 3576 final 79. O CD O Dono do Poder da Beatriz saiu para Maria de Fátima Lopes. Alô, Maria de Fátima Lopes de Anchieta. Telefone 3012 final 10, 3012 final 10. Quero agradecer o carinho da nossa audiência maravilhosa, a turma do Face aqui, tanta gente participando. Quero agradecer aqui a algumas pessoas, não dá para dizer o nome de todo mundo, vou tentar aqui dizer alguns nomes aqui para reconhecer o carinho dos nossos ouvintes. Olha quanta gente maravilhosa: Solange Moreira, Eduardo Albuquerque, Andréa Souza, Andréa da Cruz, Valéria Barbosa, Flávia Santos, Rosângela Gonçalves, Cláudia da Silva, Rose Monteiro, Oséia Silva, Lúcia Helena, o Wagner Gomes, Sueli Tavares, Lúcia Souza, a Pri, a Tati, a Rose, a Raquel, o Rômulo, também a Débora Ricardo, Isabel Cristina, Valdenir, Jefferson, Solange, a Sônia, a Sandra, a Diaconisa Cleo, a Márcia Cristina, a Sandra, o Eduardo, a Isabelle, a Adriana, Carlos Eduardo, Geni, Eduardo Albuquerque, uma galera maravilhosa. Muito obrigado por essa audiência extraordinária, a participação dos nossos amados ouvintes. Aqui, ó, gente, no meu Twitter aqui, pastor apóstolo, o Ricardo Teixeira de JR, tô ouvindo aqui o debate 93 aqui no centro, na melhor. Peça um dos debatedores para cantar aquela sua música. Olha aí. A quem o senhor acha que eu vou pedir? Telefone celular toca 2 vezes. Primeiro é um alarme, que parece um alarme de banco. Vai estar roubando um banco aí. Segundo, o celular toca. Vai pagar prenda já e vai cantar. Vou deixar o senhor ouvir a música. Não deveria. Devia só dar a letra. Mas como quem gravou foi a Michele Nascimento com aquela voz possante, poderosa, super simpática. Lembra? Aqui, ó, ela cantou essa música, ó. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Essa letra aqui eu fiz aqui pra que ela pagasse a prenda, né? Eu fiz aqui a letra aqui rapidinho, olha, tá? Canta essa música. Ela inventou exatamente esse ritmo aqui com essa voz maravilhosa. Deu pro senhor já aprender? Só mais uma vez? Toma lá, ó. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Olha aí, a filosofia é o seguinte, é sobre o sábio. O sábio diz: quanto mais eu sei que nada sei. É esta a filosofia que tá. Então o senhor se prepara. Vou pros finalmente aqui, porque daqui a pouquinho já tem gente querendo que a gente cante essa música. Sabe aonde? A JR
JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu tenho uma vida super agitada, casa, marido, filhos, trabalho, igreja, gosto de viver com alegria e disposição, só que de alguns meses pra cá, eu tenho sentido, sabe, um desânimo imenso e uma vontade de chorar por qualquer coisa, sem falar na amargura e na falta de força. Acho que estou entrando em depressão, mesmo sem motivo aparente. E o que me magoa é que alguns dizem que depressão não é coisa de cristão. Afinal, o crente que tem depressão é porque não é convertido de verdade? Por que a depressão tem se tornado tão comum? Como vencer a depressão? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Olha, gente, o tema de amanhã é muito, muito importante, como todos os nossos temas. Eu nunca vi tanta gente falando que está deprimida ou depressiva ou passando de fato por uma depressão. Depressão tem que constatar, isso não é uma coisa, eu acho que eu estou, é uma constatação científica que pessoas especializadas fazem, mas o assunto é tão quente, é tão importante, que eu quero pedir a você que você ligue para os seus amigos, suas amigas que eventualmente estão passando por uma luta como essa, estão se sentindo triste por qualquer motivo, às vezes sem motivo nenhum. A pessoa tá tudo bem, olha pro outro, tá tudo bem, tudo tranquilo, uma pessoa não se sente feliz, sente triste, chorando. Este vai ser o tema do nosso debate 93 de amanhã e eu conto com o carinho da sua audiência, viu? Em nossa mesa, em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Haroldo de Oliveira agradece a presença dos nossos companheiros. Apóstolo Ivan, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado a todos, um grande abraço. Eu quero mandar um abraço para minha filha, a pastora Suzy Kelly, e para minha colega de classe, Marisete. Olha aí, maravilhoso, muito obrigado ao pastor Rodrigo Lourenço, aquele abraço. Eu que agradeço, quero mandar um abraço especial na Alveda de Itacuruçá e a minha esposa e o filho dom Davi. Maravilha, Deus Irene, querida, nossa menina da mesa, obrigado. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço especial para Zuleika. Ela fica na escuta e hoje é aniversário dela. Ô, Zuleika, Deus te abençoe. Vou cantar pra você, Zuleika. Ó. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns, Zuleika, você é uma bênção. Muito obrigado aqui aos nossos amados colaboradores aqui na mesa e toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, a Cristiane Moreira, a Luciana Vasconcelos, a Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Vou pedir, querido pastor Rodrigo, para orar conosco. Nós vamos orar pelo assunto de hoje, pelo tema de hoje. Vamos orar pelo louvorzão que vai acontecer no dia 29 de março, com a graça de Deus. E no nosso relógio de oração, aliás, quero dizer aos nossos ouvintes que ontem foi realizado um grande culto aqui com a presença de todos os funcionários do Grupo MK, vários cantores, pastores que estarão lá. Depois tivemos juntos a ministração da Santa Ceia. Foi um tempo maravilhoso e de grande bênção, tudo sendo colocado diante de Deus em oração. E o tema do nosso relógio de oração de hoje é o Brasil. Nós vamos orar pelo Brasil. Mas antes o pastor, né, o apóstolo, vai ou não vai? Como é que é então? Vai lá. Eu achei que sabia, descobri que nada sabia. Mas mudar a letra pode? Peraí, mudar a letra? Mudar a letra pode? Não, vai, como é que é? Eu achei que sabia. Descobri que nada sabia. Mas eu nada sabia. Okay. Mas tem gente que acha que sabe. Aí não sabe nada. Ajuda aí, gente, vai lá. Eu achei que sabia. Tá bom. Mas eu achei que sabia, mas eu nada sabia. Eu achei que sabia, mas eu nada sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Que é isso, minha gente? Vamos orar.
orar. Pastor Rodrigo, vamos orar juntos, meu irmão, em nome de Jesus. Pai eterno, nós te louvamos por esse dia, entregamos a causa dessa ouvinte em tuas mãos, o Senhor a conhece e o Senhor sabe, Senhor, o que ela tem passado. Dê guarida à tua filha, derrama sobre ela, Senhor, um fortalecimento espiritual e condições para levar adiante, Senhor, essa luta que o Senhor tem permitido estar sobre ela. Entregamos também, Senhor, o louvorzão, que, ó Deus, que daqui a alguns dias irá, ó Deus querido, ser realizado naquele local. Te entregamos todos os cantores que irão, ó Deus querido, efetivamente participar, os ouvintes que virão, se deslocarão. Guarda, livra de todo mal, todo incidente, Senhor, que seja uma bênção para a glorificação única do teu santo e poderoso nome. Entregamos todos os ouvintes, entregamos essa rádio em tuas mãos. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos fez. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.